Boa tarde, caros acadêmicos da disciplina de Saúde Coletiva 1. Espero que estejam todos bem. Professora Eliane falando e hoje passando para finalizar, na verdade, as aulas do nosso semestre. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo saúde e doença. É assunto da nossa segunda avaliação. Na verdade, tem essa aula e mais outra. Então, a gente vai começando hoje falando de processo saúde e doença. A aula já botei no portal, então está disponível para vocês. E esse áudio eu vou mandar para o rapaz da informática colocar, tá certo? Então, o que é, na verdade, esse processo saúde e doença? Do que ele trata, né? Então, adoecer, na visão de muitas pessoas, é diferente. Alguns pensam que adoecer por exemplo, estar numa cama, acamado. Outros acham que adoecer é sentir apenas uma dor. Então, a doença, na visão das pessoas, ela se diferencia. E o processo saúde e doença, ele fala disso, ele fala de como também a doença ela vem sendo vista no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos. Nós podemos observar que a doença ela passou por diversas visões, né? Então a doença era vista como castigo, depois a doença passou a ser vista como causada, né, só por um micro-organismo, e depois, recentemente, com o evento e a chegada da epidemiologia, a doença hoje ela é vista como uma série, né, podendo ser ocasionada por uma série de causas, ou seja, ela é multicausal, né, e é isso que a gente vai falar. Então, falando de doença, nós sabemos, pessoal, que a própria OMS ela já tem um conceito predestinado, vamos assim dizer, né, sobre saúde. Ela fala que saúde é um completo bem-estar, né, físico, mental. Então, assim, essa doença, se ela é um completo bem-estar, muitas vezes a doença, a saúde, ela é um completo bem-estar. Então, muitas vezes, para as pessoas, para muitos, estar doente significa não só o físico, mas o próprio psicológico. Ela está com o emocional abalado, isso para ela já é doença, né? Então, se nós formos ver pelo lado desse conceito da OMS, é muito difícil dizer que um ser humano hoje ele tem saúde, né? Mas de qualquer maneira nós ainda estamos com esse conceito um pouco defasado para a nossa realidade. Então, o autor fala que a doença ela não pode ser compreendida apenas por um meio das medições fisiopatológicas, ou seja, ele está dizendo que a doença ela não pode ser considerada somente quando, por exemplo, eu vejo algo errado no organismo do paciente, quando o paciente faz um exame e eu vejo que lá deu uma alteração, né, no seu organismo, então fisiológica, então não é só isso que fala que é a doença, né? Então ele fala que a doença, quem estabelece o estado de estar doente é o sofrimento, é a dor, é o prazer, enfim, os valores e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece. Ou seja, eu não posso considerar que a doença é somente uma alteração ali no exame, é somente um sinal vital alterado. Então ele fala que isso ele é subjetivo, isso é de cada indivíduo, isso é de cada um. Isso não pode ser considerado como algo genérico. Então, a saúde, ela, na verdade, ela é silenciosa. Geralmente, nós só a percebemos em sua plenitude na maior parte das vezes, apenas a identificando quando adoecemos. Ou seja, a doença, ela é subjetiva e a saúde, ele fala que ela não é, vamos dizer, falada. Então, por exemplo, nós não andamos por aí falando que estamos com saúde, muito pelo contrário, nós falamos que estamos doentes, né? Então, a saúde ela é silenciosa, ninguém anda dizendo que tem saúde, mas o autor coloca que ela só é muitas vezes identificada quando a gente adoece, porque quando adoecemos, nós podemos falar que existe o que? A ausência da saúde. É uma experiência de vida vivenciada no âmago de cada indivíduo, como eu falei. A OMS ela tem um conceito de saúde, mas
Isso difere de cada indivíduo, né? Nem sempre a pessoa considera-se saudável e ou doente, né? Só de acordo com o que a OMS diz, com o que os livros diz, com o que a medicina diz, com o que a ciência fala. Mas isso é individual, é de cada um. Na antiguidade, né, nós já até falamos aqui no início, quando as religiões politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, acreditavam que a saúde era uma dádiva e a doença era um castigo. Então, se a pessoa adoecesse antigamente, né, na verdade, esse processo de saúde e doença, ele fala também dessa história um pouquinho, né? Então, antes, se a pessoa adoecesse, ele adoecia porque era um castigo. Ele nasceu doente porque o pai fez algo errado, a mãe fez algo errado, então a doença era considerada um castigo. Com o decorrer dos séculos e com o advento das religiões monoteístas, a dádiva da saúde e o castigo da doença passou a ser da responsabilidade de um único Deus. Então, eles acabaram, né, tendo uma visão de que Deus, né, o único Deus hoje, naquele tempo, eles, né, existia, na verdade, uma visão de vários deuses, né? E aí eles foram afunilando e com o advento dessas religiões se unindo, né? Elas acabaram tendo, né, ou considerando que essa doença era castigo de Deus, o único Deus, né, que eles consideram. Então, no entanto, 400 anos antes de Cristo, Hipócrates ele desenvolveu um tratado que falava dos ares e os lugares, onde ele relacionava os locais da moradia, a água para beber, os ventos, isso tudo ele relacionava com a saúde e a doença, ou seja, Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, ele já tinha uma visão de que a moradia, o local onde a pessoa morava, as condições que hoje a gente já sabe que é um condicionante de saúde, né, pessoal? A moradia, a alimentação, o acesso ao saneamento básico. Então, mas ele já escreveu isso muitas décadas, né, e séculos aí atrás, já dizendo que isso estava relacionado com a saúde, mas infelizmente naquele tempo ainda não se tinha só essa visão. Séculos mais tarde, as populações passam a viver em comunidade e a teoria miasmática toma lugar. Quando Hipócrates ele escreveu que a moradia, a água, os ventos podiam estar relacionados para a saúde, as pessoas já começaram a ver, não, na doença não é mais castigo dos deuses. Então, a doença está relacionada o quê? Com o ar que nós respiramos, ou seja, a teoria miasmática. Eles acreditavam que os miasmas, que eram os ventos, o ar, ele trazia essas doenças. Mais tarde, com o advento da bacteriologia, a concepção ontológica firmou-se vitoriosa em suas conquistas e levaram ao abandono dos critérios sociais na formulação e enfrentamento das doenças. Então, ou seja, quando chegou a teoria bacteriológica, né, o advento da bacteriologia, que foi quando eles descobriram que a doença ela não era ocasionada não era castigo de deuses, a doença não era também ocasionada pelos ventos, pelos ares, mas a doença ela era ocasionada por um micróbio, por um micro-organismo, por uma bactéria, né? Por isso conhecido como aí o advento, né, da bacteriologia, porque eles descobriram as bactérias, então eles começaram a pensar, não, então a doença não é mais ocasionada por isso, existe um agente que causa isso daí. Mais tarde, então, veio a concepção fisiológica, que ela falou, essa concepção ela já foi iniciada, na verdade, por Hipócrates, onde ele explicava a origem das doenças a partir de um desequilíbrio entre as forças da natureza que estão dentro e fora da pessoa, ou seja, a pessoa pode adoecer também de algo externo, ou seja, o local onde ela mora. É isso que ele estava dizendo, pode fazer com que a pessoa ela adoeça, né? Então, o fator externo pode fazer com que o indivíduo adoeça. Esta medicina, segundo May e Benson, centra-se no paciente como um todo e no seu ambiente, evitando ligar a doença às perturbações de órgãos corporais particulares, ou seja, ele está querendo dizer que a doença ela pode estar relacionada com o local que a pessoa mora e não só com algo interno do corpo dele, mas o externo influencia no processo de adoecimento. A concepção ontológica que tem se frequentemente ligada, então, a uma forma
de medicina que dirige os seus esforços na classificação dos processos de doença e na elaboração de um diagnóstico exato, procurando identificar os órgãos corporais que estão perturbados ou que provocam os sintomas. Então, a concepção ontológica, ela está relacionada a ver o quê? O que causa a doença, né? Ou seja, ela está relacionada a um diagnóstico, né? Ela quer saber qual doença, qual problema que o indivíduo está. Ela não relaciona a questão ambiente, a questão, né, local, mas ela trata o local aonde está cometido pela doença. A visão da concepção ontológica é tratar a doença e não o doente. Na teoria microbiana, passa a ter, já nos fins do século XIX, uma predominância de tal ordem que, em boa medida, fez obscurecer algumas concepções que destacavam a multicausalidade das doenças. O que ele está falando? Olha, quando a gente fala, pessoal, da teoria microbiana, lembrem lá atrás que eu falei, a mesma, né, entra aí na mesma época, é a mesma coisa que o advento da bacteriologia, porque foi dentro dessa teoria microbiana que eles descobriram, né, essa bactéria, e foi isso que fez eles pensar que a doença não estava relacionada com a multicausalidade, não. Que multicausalidade é essa, professora? A doença não era ocasionada pelos fatores externos, ambiente, moradia, não. Eles relacionaram, quando eles descobriram os micróbios, as bactérias, eles relacionaram que a doença era só ocasionada por isso, e não por esses fatores externos. Porém, pessoal, na atualidade, identifica-se o predomínio das multicausalidades com ênfase nos condicionantes individuais. Então, nós passamos pela teoria que a doença era castigo dos deuses, viemos para a teoria miasmática, que a doença era ocasionada pelos ares, saímos de lá e viemos para a teoria microbiana, a teoria bacteriológica, que acreditava que a doença era ocasionada somente pelos micróbios, pelas bactérias e micro-organismos. E agora nós entramos na teoria da multicausalidade, que Hipócrates já defendia há séculos atrás. Então, na teoria da multicausalidade, que hoje é o que se crê, né? É o que se prega, vamos assim dizer, o indivíduo ele pode adoecer sim, né? Dependendo do local onde ele mora, da água que ele bebe, né? Então, o local, o ambiente faz com que ele adoeça, né? Então, a ênfase nos condicionantes, e condicionantes são esses, professora, lembra que nós falamos da lei de 8.080, que ela fala de condicionantes de saúde? O que ela fala? Que a moradia, que o saneamento básico, o lazer são o quê? Que a educação são condições, condicionante vem de condições para que a pessoa ela tenha saúde. Então, como alternativa para a sua superação, propõe-se a articulação das dimensões individual e coletiva no processo de saúde e doença, que tudo tem a ver com a prática da estratégia de saúde da família, que é o que nós vivemos hoje dentro da saúde coletiva, dentro da estratégia de saúde da família, da atenção primária. Nós vimos focar isso na dimensão tanto individual como coletiva, mostrando para o indivíduo que esses condicionantes de saúde, que essas condições, elas podem influenciar no processo de adoecimento. A base conceitual do movimento da medicina foi sistematizada no livro de Leavel e Clark, chamado de Medicina Preventiva, ainda em 1976, cuja primeira edição surgiu em 1958, sobre a tríade ecológica que define o modelo de causalidade das doenças a partir das relações entre o agente, o hospedeiro e o meio ambiente. Essa tríade, ela defende que para o homem adoecer, para o indivíduo adoecer, ele precisa ter contato, né, com esse ambiente, com esse agente causador. Havendo esse encontro, o indivíduo ele pode adoecer. Que nada mais é do que essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, acredita-se que o hospedeiro, em contato com o agente no ambiente, ele venha a adoecer. É óbvio que nem sempre esse indivíduo ele vai adoecer, mas existe a probabilidade de ele, no ambiente, tendo contato com esse agente, ele vir a adoecer. E a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre esse adoecimento. Será que ele adoece
e morre? Será que ele adoece e cura-se? E que tipo de adoecimento é esse que a gente fala dos tipos também de prevenção, né, pessoal? Vamos classificar a partir de agora essa prevenção. O conceito da história natural das doenças é definido como todas as interrelações do agente, do hospedeiro e do meio ambiente, desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente, em que ou em qualquer outro lugar, chamado pessoal de pré-patogênese, e passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, a uma invalidez, a uma recuperação ou morte, chamado de patogênese. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, havendo essa tríade que eu mostrei para vocês a imagem, a inter-relação entre o agente, o hospedeiro e o meio ambiente, esse indivíduo ele é o que é estimulado, né, a adoecer. Então, ele passa pelo processo aí que ele pode adoecer, chamando de pré-patogênico, pré de antes, ou seja, antes de ele adoecer. Ele é estimulado a adoecer. Agora, ele fala que ele passa pela resposta a esse estímulo. Esse homem pode adoecer? Pode. Ele pode desenvolver sintomas graves, como recuperação, ele pode, desenvolver sintomas graves, como ficar com um problema, uma sequela, uma invalidez. Ele pode se recuperar, ou ele pode morrer, que aí já ele adoeceu, chamado de patogênese, ou seja, ele já está doente, né? Então, havendo essa inter-relação entre esses três entes aí, né, pessoal, o hospedeiro, o agente, o ambiente, esse indivíduo ele pode adoecer. Então, vamos entrar aqui nos conceitos de prevenção, né? E nada mais é do que o que nós fazemos, né, no período que pré-patogênio, ou seja, antes de o indivíduo adoecer, nós fazemos prevenção, porque nós queremos o quê? Temos o intuito de ele não adoecer, não é isso? No conceito de prevenção é definido como uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural, ou seja, eu preciso conhecer para me prevenir? Sim. Então, a prevenção, ela se baseia o quê, pessoal? Na história natural da doença, tá? A fim de tornar improvável o progresso posterior da doença, a prevenção se apresenta em 3 fases. Vamos lá. Ele está dizendo que eu me basei na história natural da doença para me fazer prevenção, eu tenho que conhecer a doença. É isso que ele está dizendo. E ele fala que a prevenção, ela tem o intuito também de tornar improvável o progresso dessa doença. Ele está dizendo que eu faço prevenção no intuito de que a pessoa não venha adoecer. Eu faço prevenção quando a pessoa já está doente, que é isso que ele está dizendo. A prevenção, ela tem também o intuito de impedir que essa doença ela progrida, ou seja, que ela traga sequelas para esse paciente. Então, por isso que ela é classificada, e a gente vai aprender aqui a classificação da prevenção. A prevenção ela é classificada como primária, é a realizada no período de pré-patogênese. Pessoal, pré-patogênese é o que? Antes de adoecer, tá certo? O conceito de promoção da saúde, ele aparece como um dos níveis de prevenção primária, definido como medidas destinadas a desenvolver uma saúde ótima. O que ele está dizendo, pessoal? Que a prevenção primária, né, ela acontece antes de a pessoa adoecer e que promoção de saúde é uma das maneiras de fazer prevenção primária, tá certo? Ele está dizendo que a promoção da saúde ela está dentro de prevenção. Quando eu promovo saúde, quando eu oriento o indivíduo que ele deve fazer atividade física, eu estou fazendo o quê? Promoção de saúde. E eu estou fazendo também prevenção primária. Eu tenho o intuito de que ele desenvolva uma boa saúde, de que ele também não adoeça. E a prevenção primária, ela se apresenta, como eu já falei, prevenção primária e o outro nível de prevenção primária, tá? Então, vamos aqui voltando. A prevenção primária, ela se subdivide em 2 momentos, tá, pessoal? A promoção da saúde, que faz parte da prevenção primária, tá? E o outro nível de prevenção primária, que seria a proteção específica, o que ele está dizendo, contra agentes patológicos
ou pelo estabelecimento de barreiras, ou seja, proteção específica. Eu vou fazer o quê? Vacina é proteção específica? Sim, eu estou dizendo que, olha, você tem que se prevenir contra esse agente aqui específico. Eu tenho vacinas próprias, específicas para cada agente, então isso é prevenção primária, tá, pessoal? Mas prevenção primária no seu segundo nível, chamado de proteção específica, tá? Então, não vamos esquecer disso, tá? Então, voltando, quer dizer que a prevenção primária ela se subdivide em 2 momentos? Sim. Prevenção primária, que a promoção está dentro, é quando eu oriento a pessoa, por exemplo, a ter uma alimentação saudável, a caminhar, isso é prevenção primária, que é promoção, que é prevenção primária. O outro nível de prevenção primária é a proteção específica. Vamos lá? Então, recapitulando, prevenção primária se subdivide em promoção de saúde e proteção específica, tá certo? Ficou claro? Então, vamos lá. Saímos de prevenção primária. O outro nível de prevenção é a prevenção secundária. A prevenção secundária, ela também se apresenta em 2 níveis. O primeiro, diagnóstico e tratamento precoce, e o segundo, limitação da invalidez. Então, vamos lá. A prevenção primária se subdivide em promoção de saúde e proteção específica, e a prevenção secundária se subdivide em 2 níveis também. O primeiro, diagnóstico e tratamento, e o segundo, limitação da invalidez. Por fim, nós temos a prevenção terciária, que diz respeito às ações de reabilitação. Mas vamos lá para a prevenção secundária. Então, vamos lá, pessoal. Se por acaso cair na prova de vocês que exame preventivo, Papa Nicolau, é um exemplo de prevenção secundária? Vocês vão dizer sim. Por quê? Teste rápido é um exemplo de prevenção secundária? Sim. Por quê, professora? Porque eu tenho o quê? O intuito de fazer o diagnóstico e tratamento precoce. Eu quero evitar que essa pessoa, ela venha a adoecer, não é isso? E se ela adoecer, eu tenho que tratar precocemente para que ela não venha ter sequelas. Ok, esse é o primeiro nível da prevenção secundária. O outro nível, ele fala de quê? Ele diz o seguinte, por exemplo, a pessoa teve hipertensão. Ok, ela foi diagnosticada, ela está sendo tratada. E qual é meu intuito agora? Meu intuito é orientar, é que essa pessoa tome a medicação para que ela não venha a ter sequelas, para que ela não venha a adoecer. Porque se ela tiver um AVC, ela tiver um sintoma aí, né, uma complicação mais grave, ela vai a ter o quê? Sequela. Então, o segundo nível da prevenção secundária é eu limitar, eu diminuir aí o risco dessa pessoa vir a ter sequela. Eu vou orientar, mesmo depois dela diagnosticada, eu vou estar tendo o cuidado. E a prevenção terciária, ela fala o quê, pessoal? Ela fala que a pessoa, outro exemplo, a pessoa ela teve hipertensão, ok. Mas lá na prevenção secundária, eu diagnostiquei e tratei. Só que na prevenção secundária, ela desenvolveu sequela. Então, na reabilitação, eu vou o quê? Eu vou tratar essa sequela. Eu vou fazer com que essa pessoa ela consiga ter um mínimo de qualidade de vida mesmo com as sequelas. Isso é prevenção terciária, pessoal. Então, eu fiz esse esqueminha aqui para vocês nunca mais esquecer, tá? Não tem como errar. Então, prevenção primária, se subdivide em promoção de saúde e proteção específica. Depois vão ler os exemplos, tá? Prevenção secundária, diagnóstico e tratamento precoce, limitação da invalidez. E a prevenção terciária reabilita o indivíduo. Então, eu sei, pessoal, que essa aulinha, quando chega na parte dessa prevenção, ela confunde muito. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, relesse, tá? Os slides dessa aula estão no portal e o áudio eu vou enviar para o rapaz da informática pôr também no portal para vocês, tá bom? Então, bom final de semana, bons estudos e nos veremos na nossa prova. Eu creio que ainda vou mandar outro áudio antes da prova, tá? Que é sobre a PNAB, né? A Política Nacional de Atenção Básica, para que também nós possamos estar
estudando, tá certo? Tchau, tchau e até a nossa prova.